Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Eu tenho falado muito aqui que, não só nesse momento, como em todos os outros, é muito importante que você saiba negociar. Negociar, existem técnicas de negociação, não há pessoas que nascem com um dom, talvez tenha algumas pessoas que nascem com um pouco mais de facilidade, só que com boas técnicas você consegue, sem dúvida nenhuma, aprender a negociar. E isso não só em época de crise, como em todos os momentos, é extremamente importante. Seja para você advogado, para você empresário, para você comprador ou vendedor, em qualquer momento da sua vida, a negociação é algo extremamente relevante, é extremamente importante. Na verdade, você negocia basicamente o tempo inteiro. Para poder falar um pouco com você sobre negociação, eu convidei Rodolfo Araújo. Como você já está habituado aqui no canal, eu não sou de falar currículo das pessoas que eu convido. É muito fácil. Joga aí no Google que você vai achar referências a 1000 a respeito do Rodolfo. E inclusive no próprio site dele, que tem lá uma gama de informações a respeito de técnica de negociação. Vai estar até o link aqui embaixo para vocês também. Então, vamos conversar um pouquinho com o Rodolfo a respeito de técnicas de negociação. Vamos lá? Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, de estar aqui no canal. Uma honra para mim tê-lo aqui. Suas técnicas de negociação já são conhecidas Brasil afora e principalmente no mundo online. Será que você se importaria, principalmente nesse momento de crise que a gente está passando, e aliás, não só no de crise, né? Negociação é importante o tempo inteiro. Será que você conseguiria passar para o pessoal pelo menos 3 dicas do que é ser um bom negociador ou de técnicas que uma negociação precisa para ela se desenvolver de uma maneira eficiente? Claro, Franco, legal. Obrigado pelo convite. Agradeço aí colocar seu público aí à minha disposição para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Mas eu queria começar contando uma historinha que eu acho que tem a ver com o momento que a gente está passando agora, né? Eu fui fazer uma consulta com um gastro. Eu estava com um problema e aí um problema de saúde, uma coisa trivial, simples e tal. E eu fui fazer uma consulta com o gastro e aí eu falei com ele, eu perguntei para ele se teria alguma dieta, né, que eu podia fazer para resolver aquele problema, para aliviar aqueles sintomas que eu estava sentindo naquela época, naquele momento, né? E ele me falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele me falou o seguinte: você não precisa de uma dieta para resolver esse problema, você precisa de uma dieta para sua vida, né? Então, aquilo e curioso que eu me lembrei disso recentemente, quando a gente estava falando sobre crise de epidemias e quarentenas e tal. Existem algumas habilidades que a gente não precisa para emergências, a gente não precisa para um momento específico, a gente precisa delas para a vida. A gente precisa entender e saber e fazê-las durante toda a nossa vida, e não só nos momentos extraordinários, né? Momentos extraordinários pedem ações extraordinárias, mas a gente precisa de algumas coisas para viver, para sempre, né? Então, eu acho que essa parte aí da negociação, a gente precisa dela sempre. O ideal é que a gente invista nisso, né? É que a gente se aprimore nisso e tenha sempre essa ambição, essa vontade, esse desejo de melhorar naquilo que a gente faz. E não só nos momentos mais dramáticos, nos momentos em que parecem, que aparentemente a gente precisa mais delas, né? Acho que a gente precisa o tempo inteiro. Mas, voltando aí nessa sua abertura, aí, nessa sua sugestão de falar sobre 3 pontos, eu costumo brincar bastante com meus alunos quando eu dou treinamento, quando eu dou aula, eu dou consultoria, que são 3 elementos essenciais, 3 elementos que a gente sempre tem que pensar na hora que for fazer uma negociação. O primeiro deles é planejamento. O segundo deles é planejamento. E o terceiro, o pessoal de casa deve estar adivinhando, mas é planejamento, né? Talvez esse seja o grande pulo do gato que a pessoa possa ter numa negociação e, ao mesmo tempo, é o que as pessoas menos se preocupam e menos fazem. Não é isso? Até, eu acho que muito por causa da visão que as pessoas têm da negociação, né? Então, a maioria das pessoas enxerga uma negociação
como se fosse aquele momento em que estão duas pessoas, uma na frente da outra, e elas estão regateando, fazendo concessões, abrindo mão de uma coisa, de outra, pedindo outras em troca. Mas aquele momento que a gente chama de sentar na mesa para negociar, né? Na visão de boa parte das pessoas, é ali que a negociação se decide, não é? Mas o que eu costumo dizer, o que eu costumo falar para as pessoas é que ali vai 20% da negociação é resolvida ali. Os outros 80% da negociação a gente resolve com um dever de casa, né? Então eu tenho certeza que você, como advogado, o pessoal de casa também que está assistindo a gente, que trabalha no ramo, que é do ramo, ou até que não é, mas que participa de negociações mais complicadas ou até as mais simples, agora eu falando, eu tenho certeza que todo mundo está parando para pensar e falar: eu acho que ele tem razão, eu acho que o trabalho que a gente faz antes é que tem mais impacto na hora que a gente vai negociar. Então, na minha visão, as coisas mais importantes de uma negociação a gente faz antes delas começarem. E que tipo de item? Eu costumo realmente, como você comentou, eu costumo trabalhar bastante com negociação. Eu trabalho hoje, minha vida jurídica é muito voltada para a arbitragem, são procedimentos de grande porte e constantemente há negociação. E o planejamento realmente é extremamente importante. A gente pensar antes tudo que está envolvido ali naquela relação, até onde está disposto a chegar, até onde não está disposto, todos aqueles itens. Dentro desse planejamento, para a pessoa de casa, o que você sugeriria que seriam alguns pontos importantes que ele precisa pensar antes de fazer, antes de sentar na mesa, ou antes de ir na frente de um balcão, ou antes de sentar exatamente para poder resolver ou negociar algum item? Legal, Franco. Olha, eu acho que tem alguns pontos, alguns conceitos fundamentais, algumas ideias essenciais que todo mundo tem que prestar atenção e todo mundo tem que tentar identificar na medida do possível antes de ir para a negociação, tá? Eu digo isso porque muitas coisas parece que pegam as pessoas de surpresa enquanto que não deveriam pegar. E a gente acontecem as coisas que acontecem ali na frente um do outro durante a negociação e a partir daí a gente vai, puxa, então agora o que eu vou fazer? Então, sendo bem pragmático aqui, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar antes, tá? Então vamos lá, para começar. Primeira coisa, quem é que está do lado de lá, né? E quem é que está do lado de lá não é a pessoa que vai se encontrar com você, porque muitas vezes a pessoa é o advogado da outra parte, é um representante da outra parte. Então a gente tem que entender exatamente quem são as pessoas que estão envolvidas nessa negociação, né? Então, quem é a pessoa que está do lado de lá? Porque é o seguinte, imagina que você esteja envolvido numa disputa grande e tem um advogado representando essa empresa, né? É claro que ele está representando os interesses dessa empresa, mas ele tem os interesses dele também, não é? E é difícil a gente separar uma coisa da outra. Então, às vezes, esse advogado, ele, por exemplo, ele quer terminar esse processo e ir para outro, ou ele quer alongar esse processo. E a gente precisa entender o que está por trás disso, principalmente quando a gente lida com um agente, que é esse caso, que é um intermediário, não é? A gente tem que lembrar que a gente está falando das vontades da outra parte, mas que entre você e essa outra parte tem uma pessoa. Assim como muitas vezes acontece de você ser esse representante, não é? Então, é bom não confundir o que você pessoalmente quer com o que a parte que você representa quer. Então, a primeira coisa é a gente identificar quem é quem, não é? Porque nessa identificação de quem é quem, precisa entender também como é que se dão as decisões do lado de lá. Quem que toma as decisões? Essa pessoa que você está conversando tem plenos poderes para decidir o que ela quiser e o que ela decidir ali está decidido, vai ficar para sempre, vai ficar aquilo mesmo que vai valer, né? Então é importante entender isso. É importante entender, por exemplo, o que realmente as pessoas querem, não é? Porque contar uma história rápida aqui, né?
eu tenho um amigo que negocia desconto no pipoqueiro. Então, quando ele vai comprar pipoca com o pipoqueiro, ele tem que brigar com o pipoqueiro, até o cara dar 50 centavos de desconto para ele. E eu viro para ele e falo assim, você precisa disso? Né? Olha, toma aqui, eu te dou os 50 centavos. Não sei. Porque se o cara não der o desconto, ele não compra pipoca. Né? Então, nesse momento, a pergunta que fica é, qual é o interesse da pessoa? O que ela está fazendo ali? Né? Mas por que isso é importante? Isso é importante para você dar à pessoa o que ela está querendo. Às vezes, você dá outras coisas que ela não está querendo e você está perdendo dinheiro, você está perdendo outras coisas de valor que você poderia estar negociando com ela e não é aquilo que ela está querendo. Não é? Então, o que eu digo é o seguinte, essa pessoa, por exemplo, esse meu amigo que negocia 50 centavos com o pipoqueiro, ele quer ter a sensação que ganhou mais uma negociação. Não é? Então, é muito importante a gente avaliar isso, porque senão a gente pode estar dando o que a pessoa não pediu e que é caro para a gente, não é? E não está resolvendo o problema. Pode ser que a pessoa saia infeliz dali da mesma maneira. Então, você achar que você abriu mão de muita coisa, que você foi ultra generoso, não é? E a outra pessoa sai mais ou menos satisfeita. Né? E o terceiro ponto que eu colocaria aqui é o seguinte: é você saber os seus limites, saber os seus limites e os seus objetivos, não é? Então, quando você vai para uma negociação, uma coisa que eu também sempre falo, sempre existe o risco dessa negociação dar errado, não existe? Existe. Se não houvesse, não era uma negociação, você está lá só para assinar um contrato. Mas tem a chance de dar errado. E a pergunta que eu faço é, ok, se der errado, o que você vai fazer? Aí eu vou pensar no que fazer. Então, sugestão, pensa antes. Se existe a possibilidade de dar errado a sua negociação, então pensa antes no que você vai fazer se der errado. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, pensa no seu plano B, pensa na sua alternativa, sua principal alternativa. Porque a partir do momento que você tem uma alternativa, você não vai desesperado para essa negociação. E isso é super importante. E a outra coisa, falando de limites e objetivos, é ter um objetivo. Qual é seu objetivo? Qual é o ponto em que, bom, se eu chegar aqui, eu encerro e dou por satisfeito? Porque acontece muito, parece que não, mas acontece muito, da pessoa chegar num ponto ótimo, ela não fechar o acordo e aquele ponto sumir. Então, ela não fecha um acordo que deveria e acaba perdendo alguma coisa que é importante. Então, só recapitulando aqui, entender quem é que está negociando com você, o que está sendo negociado, né? Entender as verdadeiras, quem é essa pessoa, né? Entender quais são as intenções dessa pessoa, o que realmente ela quer, e você ter os seus parâmetros, né? Você ter o seu plano B, o seu limite, olha, se eu chegar aqui, seu objetivo, aliás, se eu chegar aqui está ótimo, e ao mesmo tempo ter o seu limite. Falar, ó, se não tiver nem aqui, não começo ou encerro a negociação daquele jeito. Ótimo, excelente. Eu acho que deu para o pessoal entender bem. E deu para poder perceber também que existem algumas coisas que as pessoas pensam, né? Nasceu com um dom. Eu não sei sua opinião, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que é muito mais para técnica do que dom, né, Rodolfo? E essas técnicas, se você consegue desenvolver um pouquinho, tem uma coisa que eu costumo falar sempre, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que alguém que resolva amanhã fazer o seu curso, ou amanhã resolva entrar no curso de Direito, ou amanhã resolva começar alguma coisa, ela não vai virar de uma hora para outra um exímio negociador. Ela vai se tornar negociador expert em negociação na medida que ela for praticando e treinando e melhorando e aplicando as técnicas. Aquela expressão japonesa, Kaizen, né? É uma melhora constante. Não sei se você concorda comigo com isso. Porque se a gente pensar que a gente de uma hora para outra, assistindo esse vídeo ou fazendo curso, já vai virar o negociador, a gente acaba se frustrando um pouquinho. Então, é necessário treinar bastante e aplicar não só essa, como várias outras técnicas. Tô falando bobagem? Não, tá perfeito. Acho que isso é uma verdade talvez em todas as áreas do conhecimento, né? Não só nas áreas do conhecimento, mas também
se a gente for olhar, por exemplo, atletas praticam o tempo inteiro, né? E só melhoram conforme eles vão praticando. Agora, tem um aspecto muito peculiar com relação à prática, né? Que é o seguinte: um atleta, quando ele vai praticar, ele sempre tem um feedback, e ele tem um feedback instantâneo. Qual é o feedback dele? Por exemplo, o jogador de futebol vai treinar cobrança de falta, né? Então ele coloca a bola lá, coloca uma barreira, se puder, tem um goleiro lá, e aí ele vai chutando 10, 20, 50, 100, 200 vezes por dia. Só que a cada chute ele vê onde a bola foi. E aí ele tem a possibilidade de corrigir um pouco, corrigir a trajetória da bola, é mais jeito, é mais força, é mais efeito, é menos efeito. Então, ele está vendo na hora o resultado dele. O corredor, a mesma coisa. Né? Ele tem um cronômetro, então ele marca o tempo da corrida dele, da volta dele, e ele já sabe exatamente onde ele está. Ele pode, por exemplo, colocar uma câmera para filmar a corrida dele, para filmar a largada. Não é? Então, você tem essa possibilidade da pessoa treinar partes separadas, não é? Então, isso a gente pode trazer, fazer uma analogia para a negociação. Então, é o seguinte: como é que você sabe se você está negociando bem ou não, se você não tem um registro das suas negociações, não é? Então, uma coisa um insight que eu tive recentemente, quando eu estava pesquisando, quando eu estava estudando, foi o seguinte: pergunta para as pessoas quais são as matérias ou as habilidades ou as tarefas que ela faz que ela tem mais dificuldade, não é? Então você vai ver uma coisa curiosa, você vai ver uma pessoa falando assim: eu não sou muito bom em matemática, eu não sou muito bom em contabilidade, eu não sou muito criativo, ou eu tenho dificuldade em escrever, né? Eu não sou bom com texto e tal, ou o meu inglês não é lá essas coisas. Dificilmente alguém vai falar que não é bom em negociação. Começa a perceber isso. Negociação, as pessoas admitem sem nenhum problema que não são boas em matemáticas e tal, mas de negociação não. Negociação, todo mundo é ninja, todo mundo sabe fazer muito bem, né? Ninguém fala que fez um mau negócio, né? Que saiu perdendo, que errou e tal. Então, assim, se ninguém fala que fez um mau negócio, se todo mundo, ninguém fala que não sabe negociar, né? Que tem dificuldade, que tem dúvida. Outro dia eu parei para pensar e eu percebi que só eu tenho dificuldade em negociar. Só eu que tenho dúvidas, só eu que acho que tem muita coisa para aprender. Não é? E eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Então, passa um pouco pela humildade da gente saber que precisa aprender. Né? E o outro ponto é: onde é que está esse feedback que os atletas têm, mas que a gente não tem? Então, esse feedback está lá naquele caderninho que a gente anota qual era o nosso objetivo na negociação, qual era o nosso limite inferior nessa negociação, quem eram as pessoas, qual era a minha estratégia, o que deu certo e o que eu consegui. Não precisa botar o que deu certo e o que deu errado. Isso a gente vê depois. Mas qual era o seu objetivo, qual era o seu limite inferior e o que você conseguiu, né? Então, aquele caderninho que a gente tem, que vocês, eu tenho certeza que tem, que vocês anotam isso, pelo menos nos últimos 5 anos, né? O quê? Vocês não anotam isso? Então, baseado em que vocês acham que sabem negociar, né? Esse é o ponto. A gente precisa ter um ponto de partida para olhar aquilo e falar assim: nossa, o que eu consegui não tinha nada a ver com o que eu planejei. Olha que coisa. Para a gente entender o que está acontecendo nesse meio do caminho. Se a gente está conseguindo atingir nossos objetivos ou não. E se não, por que não? Né? Então, já que esse é um feedback muito difícil da gente conseguir, então a gente pode criar as condições para nós conseguirmos nos dar esse feedback nós mesmos. Então, fazendo um histórico, um registro do que a gente está fazendo, e na boa, não é muito difícil, não é extremamente trabalhoso, porque só assim é que a gente vai conseguir enxergar em que nível está a nossa negociação, o que a gente está indo atrás e o que a gente está conseguindo. Legal. Muito obrigado mesmo, Rodolfo. Muito obrigado a você aí de casa que acompanhou esse vídeo.
Existem outros vídeos aqui de bate-papo com o Rodolfo para poder saber alguns outros detalhes sobre negociação. Para você não perder esses outros vídeos, não deixa de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho lá para você receber notificação. E não deixa de dar o joinha aqui também para o vídeo, que ele é muito importante. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado para você aí de casa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.